É uma coisa que você coloca, quando você coloca essa questão da família, e você lembra muito bem da questão do Bolsa Família, é lembrar que a família não é só a família tradicional, né? E ao mesmo tempo nós que não necessariamente somos da família tradicional, heterossexual, pai, mãe, que cultiva necessariamente os valores cristãos, a gente não possa ter diálogo com essa família também, né, Sérgio? Isso aí. Eu acho que tem que ter... A família, todo mundo defende a família, né? Todo mundo defende quem você ama, né? Exatamente. Então, assim, essa é outro fantasma que foi criado, porque a ideia de que o governo do PT quer acabar com as famílias heteronormativas, a família tradicional cristã, para que todo mundo vire família homoafetiva. Isso é uma bobagem. Uhum. Mas, assim, novamente, qual é o exercício ou aonde nós podemos jogar um canhão de luz para mostrar, olha aqui o governo Lula conversando com todo tipo de família. Uhum. Entendeu? Uhum. Uhum. Inclusive a família tradicional, inclusive exatamente. A família conservadora. Exatamente. É isso aí. Uhum. Uhum. Quebrar essa questão toda, né? Entender também que a questão, a igreja é lugar de todos, né, Sérgio? Não é só lugar do cara que acredita no Bolsonaro, né? Exatamente. Então, assim, foi bom você falar nisso, Pedro, assim, uma boa lembrança, um bom toque, né? Uhum. Por quê? A perseguição que teve, que continua, é a perseguição nas igrejas por líderes bolsonaristas que estão fazendo o expurgo de crentes de centro-esquerda e de esquerda. Né? Porque é o que eu falo sempre, né? Se Bolsonaro é chamado de direita, né, ele é extrema-direita. Ele é a coisa mais para lá que existe. Sim. Mas quando a imprensa, a grande mídia, chama o Bolsonaro de direita, ele está dizendo que talvez tenha alguma coisa para lá dele, que sinceramente eu acho que não existe, e que pro lado de cá todo mundo é esquerda. Ou está à esquerda dele. E aí ele vai dizer, né? E ele fala, e os seguidores dele, né, mais raiz, falam que qualquer coisa que não esteja com o Bolsonaro é de esquerda. Aí pensa, Romeu Zema é de esquerda? Ronaldo Caiado é de esquerda? Não. Não faz sentido. Mas, assim, a perseguição acontece não é pelos de esquerda, é justamente pelos líderes bolsonaristas que fascistizaram as igrejas, especialmente evangélicas no Brasil. Fascistizaram, né? Isso aí. Fascistizaram. Eu tive caso, Pedro, de pessoas da igreja que chegaram para mim e falaram assim, marcaram um café e foram conversar comigo. Mas é um absurdo que você não goste do Bolsonaro. Eu falei, um absurdo por causa de quê? Não, você é muito inteligente para votar no PT. Eu falei assim, já parou para pensar que talvez essa seja a razão pela justamente qual essa razão, eu estou votando no PT? Aí, ato contínuo, a pessoa falou assim, eu não aceito que você não vote no Bolsonaro. Que loucura, né? Aí eu falei assim, pode parar. A conversa termina aqui. Você é fascista. E quem não aceita fascismo sou eu. Pedi a conta e fui embora. Você acha que essas pessoas, esse fascista que você deixou para trás, ele tem alguma solução? Não. Não tem como. Tem uma parcela da sociedade que é assim mesmo. Não tem jeito. Esses radicalizados, Pedro, não tem jeito. O nosso trabalho, volto a dizer, o nosso trabalho é com o centrão religioso. Né?
É igual assim, não adianta a Gleisi trabalhar para converter o Nicolas a voltar para o governo. Não vai conseguir. O trabalho do governo é trabalhar o centrão no Congresso. Assim como também, no diálogo com os evangélicos, é trabalhar o centrão evangélico. Que há muita gente que é conservadora, mas não é extremista. O conservador você consegue conversar, ele vai discordar de uma coisa, vai concordar com outra, vai reconhecer com assim, alegria o esforço do governo Lula para acabar com a fome no país, vai discordar das políticas afirmativas do governo Lula, mas isso é do trato democrático, não tem dificuldade. A questão toda o extremista, nem adianta gastar tempo com ele. Aí é desconsiderar o ensino de Jesus. Não jogue pérola para os porcos, porque elas calcarão os seus pés. Muito bom, pastor Sérgio Duzilek, Rose Rodrigues. Tem que ter muita habilidade para conversar com certas lideranças. A direita, infelizmente, continua fazendo a festa usando a fé do povo. Concorda, discorda? Concordo plenamente. E assim, volto a dizer, a minha tese, que também é a tese de outros pastores, é de que o governo precisa conversar com os pastores e pastoras, os líderes de pequenas e médias igrejas, esquecer os barões da fé. Porque os barões da fé, eles não têm... salvação. Não tem a menor propensão. Eles vão fazer um jogo agora de aproximação com o governo, porque o governo é governo, mas na eleição vão abandonar o PT. Entendeu? A conversa vai largar no meio do caminho, né? Por isso tem que falar com esse cara do meio do caminho, né? Exatamente, entendeu? Tem que falar com essa liderança de pequenas e médias igrejas. Eu acho que a grande maioria é conservadora, mas não é extremista. Dá para conversar com eles, tá? Eu acho que é aí que deve ser o foco do governo. O drive da família, entendeu? O drive da família. E com essa questão da dificuldade de conversar com certas lideranças. Por isso que eu falei o negócio no começo, né? Pastor, a gente tem que ouvir um pouco também, né? Então, eu acho, Pedro, que esse tipo de diálogo não é assim, um monólogo, né? Você reúne as lideranças... Eu tô te falando essas coisas, pastor, num alto assim, eu como repórter, eu cobri muito criticamente a Universal, né? Eu, de uma certa forma, assim, como pessoa que apura, a gente se fez, assim, colocando pressão em grandes comunidades evangélicas. Mas eu fico pensando, assim, a gente, enquanto campo ideológico, não tô falando do trabalho de jornalista, a gente emperra, né? E a gente é tão habilidoso para outras coisas, né? A diferença ideológica nem tá pegando mais, mas essa questão religiosa tem uma barreira que nem o PT o transpõe, né? Então, assim, eu acho assim que não sem motivo, não sem razão, né? Mas foi construído um muro de preconceito de um lado e de outro, né? E eu acho que isso precisa ser rompido para o bem do país, né? Nesse tipo de conversa, de diálogo. Eu estava falando, Pedro, assim, que a minha percepção é que não é reunir a liderança evangélica para o presidente falar. Aquela coisa de cima para baixo. Isso, ele precisa ouvir. Deixa o pessoal falar. Eu acho que o senhor é um ladrão. Explica para as pessoas, olha, eu não sou ladrão. Tá aqui o processo, olha, não tem nenhum tipo de documento que mostre... Parece imbecil, mas funciona, né? Exato. Que mostre que eu tenho posse do triplex. Quais são os documentos que a justiça brasileira aceita
Cita lá os documentos. Olha, não tem nenhum desses documentos no processo. Por isso que eu falei para o Moro, na época. Tá, se o senhor está falando que o triplex é meu, o senhor pode passar para mim, então? O Lula falou isso para o Moro. Eu lembro disso. Então passa para mim. Dá uma canetada aí e disse, ó, é seu. Aí o Moro falou assim, não, isso eu não posso fazer. Então, veja, até o juiz falou que não podia fazer. Então, assim, é só mostrar, assim, eu acho que é chato ter que ficar nesse reme-reme, mas eu acho que é preciso conversar para poder desfazer esses fantasmas, entendeu? E quando se fizer esse tipo de conversa e abordagem, esses fantasmas, eles saem, entendeu, Pedro? Acho que é isso. Nós temos, assim, nós estamos vivendo os caça-fantasmas, né? Os Ghostbusters, né? Ghostbusters! É isso aí. Uhum. É triste, né? O monstro do marshmallow, né? Aquele negócio todo, né? É uma mistura de Ghostbusters e tem um terrorismo também. E uma coisa que eu te pergunto, pastor, você não se sente às vezes cansado de abordar tanto a pauta evangélica, porque são assuntos longos e que não chegam em conclusões, né? Então, assim, Pedro, a minha questão não é tanto o cansaço, mas a questão mais o que me preocupa é a desesperança, entendeu? Porque, assim, se o governo for fazer o mesmo movimento que ele fez em 22, e só na campanha abrir uma lacuna, né? Ou meio duas. Artificial. Isso, essas duas lacunas que foram abertas, que foram o Encontro de São Gonçalo e que foi a carta aos evangélicos feita divulgada em São Paulo, essas duas lacunas, Pedro, elas foram com elas, passou aqui, na eleição. Quase não dá. Se para 26 for fazer esse tipo de movimento de novo, aí eu acho que não vai dar. Tem que ser uma coisa construída. Entendeu? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.